A paz de Jesus, o amor de Maria, aleluia! Olá, amados irmãos, missionário católico Eudes Duarte. Convido você a se inscrever no meu canal, ativar o sininho, colocar um comentário abaixo e espalhar esse vídeo para várias pessoas. O nosso tema hoje é a diferença de oração de libertação para exorcismo. Primeiro eu preciso dizer para cada um de vocês, 1 João capítulo 3, versículo 8. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, a existência do demônio é uma verdade de fé da Igreja Católica. Se você escutar algum padre, bispo, alguém falar que o demônio não existe, é opinião da cabeça dele. A nossa igreja diz que Satanás existe, tá? Parágrafo 391 do Catecismo, ao 396, inclusive o 391 vai dizer que Satanás é uma criatura poderosa, mas que ele não tem poder de impedir a implantação do reino de Deus. E lá no 28:19, final do catecismo, diz que Satanás é um ser, um anjo decaído, pervertido e pervertor. Então a nossa fé diz que o demônio existe, tá? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que sede sóbrios e vigiai. O demônio, o vosso adversário, anda ao redor de vós como leão que ruge buscando a quem devorar. Tiago, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz, de maneira bem clara, resisti ao diabo e ele fugirá para longe de vós. Depois a palavra diz lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, você conhece muito bem a armadura do cristão, que Paulo vai dizer que revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às manobras do diabo, que não é contra homem de carne e sangue que lutamos, mas contra principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Atos capítulo 10, a partir do versículo 26, quando Pedro vai pregar na casa de Cornélio, Pedro vai dizer que Jesus Cristo passou fazendo bem, expulsando os demônios daqueles que estavam oprimidos pelo poder de Satanás. E eu quero dizer isso para vocês. Então vamos começar pela palavra. Mateus capítulo 10, versículo 1. Jesus reuniu os 12 apóstolos e conferiu-lhes o poder de expulsar os demônios e curar todo o mal e toda a enfermidade. Então, Jesus veio a esse mundo expulsar Satanás. Jesus veio a esse mundo vencer Satanás. E Jesus deu à igreja o poder de destruir o império de Satanás sobre a terra. O que eu estou na minha mão para vocês aqui é o Catecismo da Igreja Católica. E aí eu vou explicar para vocês o que o Catecismo diz. Vou explicar o que é exorcismo e depois o que é oração de libertação. O Catecismo vai dizer para nós, no número 550, o seguinte: o advento do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Então vocês já me viram pregando várias vezes aqui, João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Na hora que Jesus desceu do céu, Jesus se encarnou no seio da Virgem Maria com um propósito: derrotar Satanás, vencer Satanás. A partir da encarnação do verbo, a partir da morte de Cristo na cruz, como dizia Santo Agostinho, o demônio não passa de um cão acorrentado, tá? Que é capaz de latir, mas já está acorrentado, que quando Cristo veio a esse mundo, iniciou o fim do reino das trevas. Aprenda, Satanás não será derrotado. Satanás já está derrotado. Satanás já está vencido pelo poder da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continua. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou até vós. Isso é o Catecismo citando Mateus 12, 28. Os exorcismos de Jesus liberta os homens do domínio de Satanás. Eu vou repetir para vocês. O que é exorcismo? É libertar o homem do poder de Satanás. Jesus, na sua autoridade, mandava o demônio embora. Está lá em Lucas 8, versículo 26, Marcos capítulo 5, versículo 1. E hoje a igreja, no poder de Jesus, ela manda Satanás embora. Aí o Catecismo continua dizendo: antecipa a grande vitória de Jesus sobre o príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Aonde que está escrito isso? Isso está escrito lá em João 12, 31. Continua o Catecismo. E é pela cruz de Cristo que o reino de Deus será definitivamente estabelecido. Deus reinou no alto do madeiro. Então veja, meu irmão, a cruz já é a derrota de Satanás. Quando Jesus falou:
consumaster est. Tudo está consumado. Ali o diabo nos perdeu e perdeu para sempre. Então a nossa meta não é derrotar o demônio. A nossa meta é jogar na cara do diabo que ele já está vencido, que ele já está derrotado e que a vitória já é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O demônio faz muito barulho, mas lembre-se de uma coisa, tá? A nossa luta é contra a cauda da cobra, porque na cabeça Nossa Senhora já pisou, Jesus já cravou a cabeça do demônio com a cruz de Cristo e Satanás já está vencido pelo poder da cruz. Tá bom, mas aonde que entra o exorcismo na igreja? Primeiro, o exorcismo, ele é feito de maneira real lá no sacramento do batismo. O padre sopra na criança com um gesto de libertação, expulsa o mal dela, passa o óleo nela, faz as orações de renúncia. E é bom vocês lembrarem uma coisa importante: todo crisma que a gente vai, você vai recordar isso, o bispo também, na renovação das promessas do batismo, a pergunta é: renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? E nós respondemos: renuncio, em primeira pessoa. Então esses padrecos de meia tigela, igual o padre Quevedo dizia, isso não existe. Se Deus não tiver misericórdia, está no colo do cão. Porque hoje o padre Quevedo está sabendo que o cão existe. Porque passou a vida inteira destruindo a fé católica e bateu as botas. Então do lado de lá, na hora do julgamento, ele sabe muito bem que Satanás existe. E se você vê essas tragédias dentro da igreja, igual o Júlio Lancelotti, Companhia Limitada, Leonardo Boff, dizendo, não, o demônio não existe. Todas as pessoas que falam que o demônio não existe, tá com o rabo preso e tá na mão dele, ó, há muito tempo, tá bom? Eu já falei isso aqui em vários vídeos abaixo e você sabe disso. Então o catecismo, quando ele vai falar sobre exorcismo, tá lá no número 1673. Eu vou ler para vocês. Diz assim: quando a igreja exige publicamente, com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou um objeto seja protegido contra a influência de Satanás e subtraído do seu domínio, fala-se de exorcismo. Jesus o praticou. E aí a igreja cita, quando fala Jesus o praticou, a igreja lembra Marcos 1:25, quando Jesus expulsa o demônio daquele homem lá dentro da sinagoga. A igreja vai citar Marcos capítulo 5, quando ele expulsa aquele possesso que estava lá no meio do cemitério, tá? Aí a igreja continua: é dele que a igreja recebeu o encargo, o poder de exorcizar. Ou seja, é de Cristo que a igreja recebe o poder de expulsar os demônios. Mateus 10, que eu vi vocês, Lucas 9, versículo 1, Marcos 3, versículo 15, Marcos 6, versículo 7 e versículo 13. Jesus dá aos apóstolos, os 12, o poder de expulsar Satanás da vida das pessoas, tá bom? Então, resumindo, o que é exorcismo? Exorcismo é quando a igreja exerce de maneira pública o poder de nosso Senhor Jesus Cristo para libertar uma pessoa ou um objeto da influência de Satanás. Lembrando vocês que quando se trata de uma pessoa, é uma possessão demoníaca. Quando se trata de um objeto, é uma infestação demoníaca. Aqui no vídeo eu não vou ter tempo de mostrar para vocês que essa diferença de maneira bem prática, porque também existem os objetos contaminados. Até vocês que assistem esses filmes igual a Annabelle, aquele negócio da bonequinha, aqui na igreja hoje tem um museu dos exorcistas, aonde se mostra claramente que também a igreja faz exorcismo sobre objetos que sofrem influência de Satanás, mas o tempo não permite. Continua. Sobre a forma simples, o exorcismo é praticado durante a celebração do batismo. O exorcismo solene, chamado grande exorcismo, só pode ser praticado por um sacerdote com a permissão do bispo. Primeira coisa que você aprende, nós somos católicos. O exorcismo oficial do rito romano, aquela oração oficial, ela só pode ser feita por um padre com a autorização do bispo. Então nós leigos não fazemos exorcismo. Nós leigos fazemos oração de libertação. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Agora o exorcismo, quando a igreja de maneira pública ela exerce o poder de Cristo, é um padre dotado de prudência, de sabedoria, com a ajuda da psicologia e da psiquiatria, que primeiro a igreja tem que analisar se aquilo não é um distúrbio psicológico, se não é uma coisa da psiquiatria que a própria ciência médica resolve. Quando não dá, a ciência diz não tem jeito, o que acontece? A igreja recorre ao exorcismo, que é uma forma pública de mandar o demônio embora de um objeto ou de uma pessoa, tá? Lembrando então que esse sacerdote, por natureza,
natureza, o bispo é o exorcista, por natureza, tá? O bispo da diocese é o exorcista, mas o bispo encarrega os padres. Infelizmente tem muito bispo que está em pecado mortal, que não institui padre exorcista, e a diocese que não tem padre exorcista, o capeta trabalha tranquilamente na diocese sem ser incomodado por ninguém. É triste a gente saber disso. E se algum bispo ver esse vídeo, meus pêsames pro senhor que não instituiu um padre na sua diocese. Aí o povo vai pra Assembleia, vai pra Universal, vai pra Mundial, porque tá faltando padre exorcista. Meus pêsames pro senhor como pastor negar sua diocese e ter um padre para atender os casos espirituais dela. No dia do julgamento não quer estar nem perto do senhor, pra o senhor ver o quanto o senhor vai pagar diante de Deus por isso. Meus pêsames pros senhores, tá? Nele é necessário proceder com prudência, observando estritamente as regras estabelecidas pela igreja, que está lá no Código de Direito Canônico, número 1172. Quais são as regras? Depois daquele exame que eu disse a vocês, da psiquiatria, da psicologia, para poder saber disso. O exorcismo visa expulsar os demônios ou livrar da influência demoníaca, isto é, pela autoridade espiritual que Jesus confiou à sua igreja. Bem diferente do caso de doenças psíquicas que depende da ciência médica. É importante, pois, verificar antes do exorcismo se se trata de uma doença ou de uma presença de Satanás ou da mistura das duas coisas. Aí o exorcista tem que trabalhar isso, que às vezes pode ser a mistura das duas coisas. Então lembrando, exorcismo é justamente isso aqui. A igreja exerce de maneira pública o poder de Jesus para libertar um objeto ou uma pessoa do poder de Satanás. A oração de exorcismo, ela está lá no ritual romano, só um padre com autorização de um bispo, tá? Que normalmente manda esse padre para Roma, ele estuda lá com os exorcistas e ele exerce. Aqui no Brasil tem vários padres exorcistas. O padre Wagner Bahia da Cancional, por exemplo, é exorcista. O padre Mike Suel, lá de Santa Catarina, é exorcista. O padre Pedro Ricardo Alexandre de Florianópolis é exorcista. Convido até você a ler o livro dele, Fenômenos Preternaturais. É muito bom. Se vocês precisarem, eu deixo o link aí abaixo, vocês poderem acompanhar. Agora tá, oração de libertação. Essa aqui eu preciso mostrar para vocês. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17, Jesus diz assim: estes milagres acompanharão aqueles que crerem, expulsarão os demônios em meu nome e falarão novas línguas. Tá, aqui Jesus não está se referindo aos 12 apóstolos, está dizendo aqueles que crerem. No início do cristianismo, todos os leigos eram exorcistas. Depois a igreja entendeu que era melhor privar isso aos sacerdotes por causa do ministério sacerdotal, para até não se expor ao leigo o perigo de combater Satanás de maneira direta. Mas todos nós éramos exorcistas. O que acontece? Então, a partir de agora, o que o exorcista faz? O exorcismo é o padre autorizado pelo bispo que exerce a autoridade da igreja. Então, ele liberta a pessoa do poder de Satanás de maneira direta. O que é a oração de libertação? É quando eu, leigo, rezo pela libertação de uma pessoa ou por um ambiente contaminado e eu exerço essa oração não no meu nome, mas no nome de Jesus, só que de maneira indireta. Eu não vou mandar o demônio sair, eu vou pedir a Jesus que liberte aquela pessoa do demônio. Claro, aqui também eu não tenho tempo para aprofundar com vocês, para vocês aprenderem a diferenciar o que é possessão do que é opressão demoníaca, tá? A maioria dos casos que a gente acompanha em liberação, eu sou acostumado muito a rezar nesse sentido, não é possessão diabólica. Uma possessão diabólica, gente, o demônio escreve no corpo da pessoa, a pessoa pode caminhar na parede igualzinho uma lagartixa, o cabelo levanta e desce, a unha cresce e volta, ela pode cuspir prego, cuspir largata, cuspir objeto pela boca. Isso é uma possessão. Eu já vi alguns casos de possessão que os exorcistas, inclusive alguns padres exorcistas já me chamou para ajudar na intercessão por pessoas possessas, eu já vi. O que a gente já tem em liberação, que às vezes a pessoa passa por uma opressão demoníaca, aquilo ali, um leigo capacitado do Ministério de Libertação vai rezar pela libertação. Num próximo vídeo eu posso contar vários casos para vocês que eu já atendi, para você entender. Então eu vou fazer uma oração de libertação. O que é oração de libertação? Eu, como leigo, vou pedir a Jesus que liberte aquela pessoa ou que liberte aquele ambiente de uma opressão demoníaca. Eu vou dar só um testemunho rápido para vocês entenderem. Uma vez eu fui rezar na casa de uma mulher. Ela morava num apartamento e a casa dela era cheia de rato, barata, escorpião, formiga. E aí as casas de cima não tinha, a de baixo também não tinha, somente a casa dela tinha. Eu até gesticulei, né? Para baixo, para cima, de maneira errada. Só a casa dela. E aí eu perguntei a ela, e nas outras casas, a senhora disse, todas as casas que eu morei eram assim. Parece que esses insetos me acompanham. Então eu percebi que aquilo ali era uma infestação diabólica.
que eu fiz? Pedi água benta, ela tinha água benta, jogamos água benta na casa toda, rezamos o texto de Nossa Senhora, rezamos o ofício, e eu pedi a Jesus que pela intercessão da Virgem Maria expulsasse aquela infestação demoníaca da casa daquela senhora. E nunca mais houve aquela infestação demoníaca e aqueles bichos sumiram da casa dela. Então isso aí é uma infestação diabólica. Eu me lembro de outro fato que eu posso citar para vocês, de uma senhora que estava com uma opressão demoníaca muito grande, que na hora que a gente começou a orar essa libertação, ela caiu, precisou de 6 pessoas para segurar ela, e aí houve um fato interessante. A gente fez a oração de libertação, ela foi liberta, e pouco tempo depois eu a encontrei e ela contou o testemunho dela, que havia mais de 10 anos que ela ouvia vozes, que ela via vulto, que ela tentou suicídio várias vezes e que ela procurou ajuda de todas as formas, inclusive em outras denominações cristãs, e que o demônio saía e retornava, e que ela tinha gastado mais de 30 mil reais com um tratamento psicológico, psiquiatra, que nada resolvia. Mas na hora que a gente rezou pela libertação, tinha um rapaz ajudando a rezar. Esse rapaz teve uma palavra de ciência que o demônio perturbava aquela senhora, que ela tinha uma mágoa profunda de um ente querido dela, que o senhor já tinha morrido, e que ela desse o perdão à pessoa, e na hora que ela perdoou, a depressão foi embora, o pensamento de suicídio foi embora, aquela senhora parou de beber remédio. Só pra você entender, na casa dela, quando ela fazia comida, aparecia cocô dentro da comida, e nunca mais o demônio perturbou, a ponto daquela senhora me dizer: a minha vida, que era um inferno, irmão, virou um céu, e eu te agradeço que você foi canal de libertação para mim. Essa senhora estava com uma opressão diabólica muito forte, e a gente fez o quê? Uma oração de libertação. Colocamos ela diante de Jesus sacramentado, 3 e 4 intercessores que estavam comigo, a gente pediu a Jesus que libertasse aquela filha. Isso nós leigos podemos fazer. Aqueles que crerem em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Algumas coisas importantes aqui para vocês, a gente terminar o vídeo. Primeiro, você que vai trabalhar com cura e libertação, que já trabalha, nunca dê ordem direta ao demônio. O Peresias Vela cansava de explicar isso. Não chega e coloca a mão na pessoa e fala: olha, Satanás, eu te ordeno, saia dessa pessoa em nome de Jesus. Não, isso aí é perigoso. Você está colocando você no meio do combate, isso é perigoso. Coloque a mão na pessoa e peça: Jesus, pelo seu sangue, liberta essa pessoa do mal. Jesus, pelo poder das suas chagas, liberta essa pessoa do mal. Jesus, pelo poder da tua Santa Cruz, liberta esse filho amado seu do mal. Outra coisa importante, você pode chamar a pessoa pelo nome de batismo. Às vezes o demônio está ali rosnando na pessoa, falando umas coisas muito indecentes. Quantos casos, no próximo vídeo eu posso contar casos que eu já vi. Você chama a pessoa pelo nome de batismo. Não se preocupa com o que o demônio fala, com os gritos. Não, chame ela pelo nome de batismo. E você pede a Jesus para libertar aquela pessoa. Sempre você tem que fazer assim, tá? E na medida que você pede, a libertação acontece. Algumas coisas importantes. Como faz uma oração de libertação? Você pode chegar perto da pessoa, faz o sinal da cruz. Lembra que toda oração começa com o sinal da cruz. Você pode rezar a ladainha de todos os santos, o texto de Nossa Senhora, o texto da misericórdia, o ofício. Você pode chamar a pessoa pelo nome e fazer um grande louvor. Senhor, eu quero te louvar por essa pessoa, pela vida dela, pela unção que ela tem no batismo. Te louvo. Quando você vai louvando, o demônio vai perdendo a força. Além da oração de louvor, você pode clamar o Espírito Santo, canta música do Espírito Santo, pede o Espírito Santo, tá? Outra coisa que você pode muito fazer também, além de pedir o Espírito Santo, de louvar pela pessoa, é você clamar o sangue de Jesus, clamar as chagas de Jesus, normalmente até o final. Se até o final o maligno não saiu, você pode rezar em línguas muito, e você pede a raiz pelo qual aquela opressão entrou na pessoa, tá? E assim, eu posso citar vários exemplos pra você, que pessoas oprimidas que eu estava rezando. Eu peguei um caso de uma menina uma vez que a gente gastou 5 horas com ela, e o demônio não saía, e a gente estava ficando cansado, e tinha 2 moças do meu lado, muito abertas ao dom da ciência. A gente rezou em línguas e disse: olha, peça a Jesus que mostre a raiz de por que o demônio não sai dessa menina. E aí a moça teve uma palavra de ciência: olha, Jesus está dizendo no meu coração que ela tem uma mágoa profunda, e é o ódio que ela tem do avô que abusou dela que abriu a brecha para o demônio. E aí eu cheguei no ouvido dela e disse: filha, dê o perdão ao seu avô que abusou de você. Ela deu um grito na hora para ser liberta. A gente achou que ela estava liberta, mas eu ainda estava oprimida, não foi a libertação. Aí uma outra moça teve uma palavra de sabedoria de novo: olha, ela também tem um ódio profundo da mãe, porque a mãe a abandonou. Ela dizia que não perdoava a mãe nem no inferno. Rezamos para ela perdoar a mãe. A opressão ainda continuou. Aí da terceira palavra de ciência, a outra moça disse: olha, ela tem que perdoar o namorado, que aos 12 anos ela foi violentada. Aquela moça tinha sido violentada aos 12 anos pelo namorado, ela tinha um ódio profundo, e quando ela perdoou o namorado, a libertação
libertação aconteceu. Então quando você faz todo esse processo de oração de libertação, ladainha do santo, ladainha de Nossa Senhora, texto da misericórdia, o ofício de Nossa Senhora, as orações clamando o sangue de Jesus, oração de louvor, pedir o Espírito Santo, se até aqui o mal não saiu, você reza em línguas, quem tem o carisma da oração em línguas, e pede uma palavra de ciência para mostrar qual é a raiz pelo qual a pessoa está oprimida. E aí a libertação vai acontecer. Aqueles que crerem em meu nome expulsarão os demônios, tá? Só queria lembrar para vocês também um fato interessante que a gente tem que colocar aqui. Após a libertação, não esqueça de pedir o Espírito Santo para preencher a pessoa. Pede o Espírito Santo para derramar uma nova unção nela, para que ela seja selada pelo Espírito Santo. E é bom aquela pessoa ter um acompanhamento, que você leve ela para o sacramento da confissão, que você leve ela, ajude ela a ter uma vida espiritual. Porque senão, meu irmão, o inimigo ela vai ser liberto naquele momento. Se você não leva ela para a confissão, para o sacramento, ela está com o espiritual aberto para o demônio fazer mais festa na vida dela. Esse é o segredo. Eu sei que muita gente que vai ver esse vídeo, você acompanha o meu canal, você não tem conhecimento sobre isso, talvez você não é no movimento carismático, você acha isso uma loucura, mas pra mim, que trabalho com cura e libertação, isso é a coisa mais normal do mundo. Pra mim isso aí já não influencia. A gente vê tanto isso que pra gente já é normal. Eu sei que pra muita gente isso é um absurdo. Pra nós isso é normal, que a gente trabalha com cura e libertação. Então isso já é normal, você pegar pessoas oprimidas. Então eu faço questão de mostrar pra você qual é a diferença da oração de libertação para a oração de exorcismo. Quero terminar com um testemunho. Uma vez eu fui rezar por um rapaz com uma grande opressão demoníaca dentro dele. Ele se batia e ele caía no chão, ele se batia. E aí ele estava falando muitos palavrões, que era um espírito de impureza que estava na vida dele, por causa de uma vida bem errada que ele tinha. E a gente pediu a Nossa Senhora, Mãezinha do Céu, trava a boca desse demônio. Na hora o demônio travou, não falava mais nada, e aquelas coisas horrorosas se calou imediatamente. E na oração com Nossa Senhora, aquele menino foi liberto. E inclusive, deixa eu contar para vocês, a chave da libertação dele foi uma palavra de sabedoria que Deus obrigou o demônio a falar. O demônio disse assim pela boca dele: esse desgraçado jamais vai ser escravo dessa mulher. Esse desgraçado vai ser escravo meu. Quando eu vi aquela palavra, eu percebi que era o Espírito Santo obrigando. Eu coloquei a mão naquele menino e disse: em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, você vai ser escravo da Virgem Santíssima. Você jamais vai ser escravo de Satanás. As pessoas que não conhecem, escravidão à Virgem Santíssima é baseado no Tratado da Devoção ao Santíssimo de São Luís, onde você é escravo de Jesus por amor, por meio da Virgem Maria. E na hora, aquele rapaz foi liberto. Então assim, veja, nós não podemos perguntar nome de demônio, a gente que é leigo, tá? Não tem, isso aí é papel do exorcista, nós não podemos fazer isso. Eu faço e dá certo, tudo bem, você é um baita desobediente. Depois você arruma as suas consequências, porque eu já vi muita gente sofrer as consequências, porque começou a perguntar o nome do demônio, e aí estava com o espírito todo aberto, o demônio atacou a família e virou uma bagunça. Então, pelo amor de Deus, que você faça a oração de libertação, usando o nome de Jesus, a intercessão de Nossa Senhora, de São José, de São Padre Pio, o ofício, mas não coloque você de frente. E que se não der certo, reze em línguas e peça uma palavra de ciência, tá bom? Eu prometo gravar outros vídeos para mostrar para vocês essa diferença e contar vários testemunhos como diferenciar exorcismo de oração de libertação. A paz de Jesus, o amor de Maria, sustenta o fogo, que a vitória é nossa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.